Ele é graduado em Direito pela Universidade Paulista e servidor do PROCON desde janeiro de 92. Começou na Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, passando pela Diretoria de Atendimento e, mais recentemente, pela Fiscalização. O Arena Livre tem o prazer em receber, mais uma vez, Paulo Arthur Lencioni Góes. Paulo Góes, diretor executivo do PROCON São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Também convidamos o deputado Marco Aurélio, do PT, e a deputada Vanessa Damo, do PMDB. Muito bem-vindos. Bem-vindo, doutor Paulo Góes, mais uma vez. O senhor esteve aqui conosco nesta arena em 2011, para ser mais preciso, em março de 2011, e esteve mais recentemente na CPI dos ingressos, dos mega shows, quando falou da tal da conveniência. Eu vou pedir para retomar aquela conversa que tivemos na CPI dos ingressos, quando o senhor falou em conveniência. Conveniência para quem? É a minha pergunta, talvez do telespectador e dos deputados que estão conosco nessa bancada. Muito claro. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer mais uma vez estar aqui no Arena Livre. Jorge, deputada Vanessa Damo, deputado Marco Aurélio. É uma oportunidade muito grande para nós podermos fazer essa interface, não só com o Poder Legislativo, que é um grande parceiro do consumidor, mas também com toda a sociedade. E quando dizíamos, então, naquela oportunidade, alguns apontamentos, algumas considerações acerca da assim denominada taxa de conveniência, a pergunta realmente que nos fazemos até hoje para quem é conveniente essa taxa? Né? Porque eu posso assegurar que para o consumidor, de maneira alguma. A conveniência é toda das empresas que cobram essas taxas. Por quê? Hoje, o cidadão consumidor quer assistir a um show, a um espetáculo, até mesmo um espetáculo esportivo ou teatral, ele vai fazer uso de uma ferramenta que hoje é quase que tão comum como uma ligação telefônica, que é a internet, para comprar o ingresso para esse evento, e quando finaliza ali a compra do seu ingresso para ele, para os membros da sua família que vão acompanhá-lo nessa oportunidade, ele depara com essa taxa de conveniência. Ele paga não só pelo preço, pelo valor do ingresso para assistir ao show, mas uma espécie, eu gosto de usar esse termo, que para mim é aquele que mais simboliza, é uma espécie de plus, né? Um pedágio ali para poder fazer uso daquela ferramenta, a internet. Então ele está comprando pela internet, por isso ele está tendo uma conveniência, ele não está precisando ir até o ponto de venda do ingresso. E aí ele cobra uma taxa. Engraçado que em todos os outros setores do mercado é justamente o oposto. Qualquer produto que você compra nas lojas virtuais, é mais barato do que nas lojas físicas, porque o custo é muito menor. O estabelecimento, quando vai vender ingressos e precisa colocar um ponto físico ou vários pontos físicos, ele tem um custo muito maior. Tem pessoas que precisam estar ali fazendo a venda desses ingressos, toda uma estrutura. Ora, quando você coloca esse canal de vendas na internet, por óbvio, há um investimento inicial que há de ser feito, mas que é recuperado em pouquíssimo tempo. Então, primeiro que você você tem menos pessoas trabalhando, paga menos tributos, menos encargos, menos impostos, uma estrutura menor, porque, óbvio, você não precisa de todos aqueles pontos. E, além disso, cobra uma taxa do consumidor para fazer uso desse canal. Vamos falar com mais vagar sobre essa matéria. Dentro da CPI, até o papel do PROCON em oferecer soluções para os deputados desta casa na CPI dos ingressos. Mas eu quero passar a palavra à deputada Vanessa Damo, inclusive a deputada Vanessa Damo, que tem a lei da entrega com hora marcada. O PROCON vai falar um pouco sobre isso também. A sua saudação ao nosso convidado, sua primeira pergunta, Paulo deputada. Góes, seja bem-vindo aqui na Assembleia Legislativa, né, no nosso programa. Como é que é o nome? Arena Livre. Arena Livre, meu Deus do céu. A gente lembra de fazer as leis, às vezes o nome do programa foge. E agradecer a companhia e principalmente a força do PROCON nessa questão que é o respeito ao consumidor do nosso Estado. Eu que sou uma lutadora pelo direito do consumidor e tenho a honra de poder dizer que sou autora do projeto que virou lei, que é da Lei da Entrega com Hora Marcada, atuo conjuntamente com vocês. E eu queria saber um pouquinho
desde 2009, quando não foi sancionada a lei da entrega, se vocês percebem que há adesão, se a lei está sendo mais cumprida, se os estabelecimentos estão sendo menos multados e se o consumidor tem procurado os seus direitos nesse sentido da entrega. Explicar rapidamente o que é a lei da entrega é que agora ninguém vai ficar mais às 8, às 18 horas esperando a entrega de um fogão, de uma geladeira ou de uma prestação de serviços, né, Marco Aurélio? Um pessoal que vai instalar a TV a cabo ou qualquer outro serviço a ser feito dentro de casa ou na empresa. A gente tem como escolher a data e o turno de horas, que é manhã, tarde ou noite, e foi feita a lei e foi aprimorada, inclusive. Não pode cobrar nada além disso. A gente está falando de taxas aqui, de ingressos. Sim. Vale lembrar que não pode fazer essa cobrança adicional. E eu queria saber um pouquinho da sua visão de dentro do PROCON em relação à lei da entrega. Bem, deputada, mais uma vez um prazer, agradeço a pergunta formulada, quero cumprimentá-la porque tem se me permite, uma trajetória de compromisso com a causa consumerista, com os consumidores e a lei da entrega pode ser colocada como um exemplo desse compromisso, né? Sem dúvida alguma, um avanço no que toca à proteção do consumidor, em especial do consumidor paulista, e que nós sabemos, a senhora melhor ainda, que exemplo que foi seguido em outros estados, inclusive. Foi uma lei pioneira do São Paulo. Sem dúvida alguma, pioneira, e São Paulo é pioneiro, né, deputado, em tantas coisas daqui que emanaram os primeiros estudos do Código de Defesa do Consumidor, enfim, pioneira, importante, e que busca trazer um pouco mais de equilíbrio para a relação de consumo, né? Se talvez em mercados mais avançados, que já mais maduros do que o nosso, do que a nossa sociedade mesmo, essas questões, elas acabam nascendo a partir de uma competição entre os fornecedores e de uma busca no melhor atendimento. Aqui no nosso país ainda é muito importante o papel do legislador nessas questões, né? Que tem estado atento a essas demandas da sociedade, as demandas, neste caso, do consumidor cidadão, e tem procurado dar as respostas, né? E lógico que esse trabalho só pode ser realmente efetivo se houver também da parte do Poder Executivo e do Poder Judiciário a atenção devida, né? O meu caro amigo Jorge aqui dizia da importância da fiscalização, sem dúvida alguma, é muito importante, porque a lei, aqui no nosso país nós dizemos que as leis pegam ou não pegam. Eu posso dizer seguramente que, assim como o Código de Defesa do Consumidor, a lei da entrega é uma lei que pegou. Não foi fácil. Não foi fácil, deputado. Mesmo. Não foi fácil. A senhora me dizia se temos alguns dados. Olha, eu fiz um levantamento aqui e nós percebemos que, pegando um período aí de mais ou menos 4, 5 anos, antes, o mesmo período de vigência da lei, 4, 5 anos, nós vemos o quê? Antes da lei da entrega, nós, por exemplo, na parte de fiscalização, que são os dados mais precisos, nós vemos que o PROCON, naquele momento, até de 2005 a 2009, nós havíamos o quê? Havia cerca de 48, 50 empresas multadas, que somava ali naquele momento algo em torno de 7 milhões de reais em multas aplicadas a essas empresas por problemas com entrega. Depois, com a entrada da lei da entrega, e aí a resistência, porque houve uma resistência inicial do mercado em se adaptar a essa legislação, e aí foi preciso que o PROCON São Paulo, com o apoio dos PROCONs municipais, fosse a campo, primeiro, claro, dialogando com o mercado, dizendo a importância, mas aí não sendo efetivo esse diálogo, não surtindo resultados, fiscalizando. E aí foram mais de quase 800 autos de infração, mais de 150 milhões, ou melhor, quase 120 milhões em multas de aplicadas. 7 para 120 milhões de multas. Exatamente. Quase 800 empresas. Porque aí nós tivemos que adotar uma medida mais dura. Por quê? Porque naquele momento, no começo, havia uma resistência. Hoje eu posso dizer que a grande maioria do mercado está
respondendo e cumprindo a lei. É óbvio que é preciso sempre buscar um equilíbrio, também porque não temos só grandes empresas. Claro, Temos pequenas empresas que têm um pouco mais de dificuldade. Inclusive, eu tive a grata oportunidade de estar numa audiência no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde foi celebrado um termo de ajuste de conduta para o cumprimento da lei da entrega, com um dos maiores players do varejo aqui do nosso país. Esse termo que vem tendo como sequência outros na mesma linha com outras empresas, o próprio Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo, uma ação da Promotoria de Defesa do Consumidor aqui da capital, que ingressou com uma ação civil pública cobrando o cumprimento à lei, a impossibilidade da cobrança, da taxa, né? Porque naquele momento também foi uma... qual que era a estratégia? Vamos desestimular o consumidor a requerer os seus direitos. Solicitar, exatamente. Então, eu tive que fazer um projeto de lei que se tornou lei, aprimorando o texto da lei da entrega, dizendo expressamente, assim, muito claro no texto, dizendo que era proibida fazer a cobrança, a taxa adicional, porque infelizmente estava dizendo, olha, a gente até faz, desde que seja cobrado 50, 100 reais a mais, que o consumidor ia requerer o direito tendo que pagar mais. E quando é lei, é direito pagar gratuito, por um direito? Né? Quer dizer, pagar não tem por que um direito. pagar nada por isso. E nós fizemos também uma adequação dizendo que empresas de fora que prestam serviços ou vendem produtos aqui no estado de São Paulo teria que se adequar também, não somente as localizadas no estado, mas que também tem a relação de consumo aqui no estado de São Paulo. E acho que o número de fiscalização, o número de autuações e multas cresceram, porque o consumidor, sabendo dos seus direitos, passou a cobrá-lo também. Quer dizer, então, olha, eu tenho uma lei que me protege no estado, eu vou lá no PROCON municipal, eu vou ligar 151 e vou fazer a reclamação. Poxa, que bom, fico contente mesmo. E vou deixar o Marco Aurélio, meu companheiro aqui também, deputado, esmiuçar esse assunto importante, que eu sou uma apaixonada. Se deixar, a gente fica falando aqui das leis e quero agradecer ao Paulo pela explicação. Deputado Marco Aurélio, bem-vindo à Arena Livre. Cumprimentar você, Jorge, nossa colega Vanessa Damo. Paulo Góes, e já de antemão, fazer um abraço a você, do nosso diretor lá de Jacareí, José Rubens, né? José Rubens. Porque eu fui prefeito em Jacareí, e aí, deputada Vanessa, eu também tive o cuidado de dar todo o aparato para o PROCON. Por quê? Porque primeiro que o Brasil é pioneiro, é um país que tem essa lei e faz inveja para muita gente no mundo. É verdade. Né? Segundo, que o PROCON faz a defesa de quem está numa relação desigual. Porque a pessoa que vai comprar, normalmente não tem as informações, não sabe. Então, existe uma cultura que já foi muito maior de enganar aquele outro que está comprando. Então, o PROCON sempre toma ao lado da decisão daquele que está o mais fraco, né? Em alguns casos, deve ter, evidentemente, alguns que extrapolam, querendo ser mais realista que o rei. Mas, normalmente, o PROCON se coloca ao lado dos que mais precisam, né? Então, quero dar os parabéns ao PROCON por essa atuação. E eu vou aproveitar a sua presença, o seguinte, você falou aqui uma frase interessante, tem lei que pega e tem lei que não pega. E também tem lei que é feita e as pessoas vão, como é que eu faço para burlar essa lei? Né? Quer dizer, como é que eu faço para manter sem cumprir essa lei? Então, eu vou citar um exemplo, para ver a sua opinião. Na minha opinião, foi um modo que o pessoal faz para burlar a lei. Se criou ali, olha, juros agora de condomínio não pode ter mais do que 2%, juros de mensalidade escolar também não pode e tal. Então, ao invés... Então, antes, quando a pessoa atrasava para pagar uma mensalidade escolar, tinha lá o seu juro e multa. Como você não pode colocar o que gostaria, o que colocava no passado, o que eles fizeram? Olha, se pagar até o dia 10, tem desconto. Depois disso, aí vamos cobrar o valor pleno. Tarifa cheia. É uma outra maneira de cobrar juro extorsivo como se cobrava no passado, né? Como é que você vê essa esperteza? E o que podemos fazer? Bem, deputado, em primeiro lugar, saudá-lo, né? Lhe dar os parabéns, porque, como foi dito aqui pelo Jorge, nós estamos há muito tempo no PROCON e sabemos da importância do seu trabalho e importância que o senhor dá ao órgão de defesa do consumidor. O PROCON de Jacareí é um parceiro de longa data da Fundação PROCON São Paulo, é um PROCON que, hoje no Brasil, se nós pensarmos, deputado, nós temos o quê? Algo em torno de 700 PROCONs, né? Para todo o país. Aqui em São Paulo,
são 264, só aqueles que são conveniados à Fundação Procon. Fora aqueles que não são, tem mais uns 2 ou 3 que não são. O resto tudo é conveniado, porque somos parceiros, né? Então, assim, e o Procon de Jacareí é um Procon bem montado, bem estruturado, que infelizmente ainda é uma exceção nesse país, né? É por isso da importância de fortalecer o trabalho do órgão de defesa do consumidor. Agora, o senhor falou um ponto aí, o senhor citou e destacou uma questão que é... Eu quero agradecer, porque é assim, importante falar disso, deputado. Nós vivemos uma era nas relações de consumo, não só nela, mas em especial nas relações de consumo, que eu poderia dizer assim, que é uma era... Antigamente, o engodo, a enganação, a mentira ela era mais rústica, né? Ela era mais rudimentar. Você percebia muitas vezes que... Mas isso foi se sofisticando cada vez mais, a ponto de que muitas vezes nós ficamos em dúvida se aquilo está certo, se aquilo está errado, né? Eu brinco, traçando um paralelo aqui, deputado, eu brinco, por exemplo, hoje nós estamos diante da prateleira do supermercado, querendo comprar sei lá, uma garrafa de iogurte. Eu vejo aquela garrafa grande de iogurte e tem uma menor do lado, mas que tem mais iogurte do que a outra. Então o design, às vezes, engana. Então, assim, isso, como que na defesa do consumidor nós apelidamos a isso? A maquiagem. Então hoje o mercado tem todo tipo de maquiagem. Tem a maquiagem da quantidade, do tamanho, é quase o desalento, tem a maquiagem da qualidade e tem a maquiagem da multa. Da multa, né? Da multa. Isso é uma maquiagem. Inclusive o Procon já se posicionou com relação a isso. No caso de mensalidades escolares, além do Código de Defesa do Consumidor, existe uma lei federal que disciplina os reajustes, a forma como tem que ser aplicado. E desconto, pontualidade, é multa disfarçada. Exatamente. Agora, muitas vezes, deputado, a lei, e isso é importante dizer, a lei, e assim, é natural que seja assim, por isso que o Constituinte foi muito sábio. Ele disse, olha, o Estado legisla as normas mais gerais, né? Mas em matéria de consumo, o Estado, que eu digo, a União, né? Os Estados... Porque cada um tem a sua dinâmica e as suas peculiaridades, tem a competência para editar normas que complementem a legislação federal. E às vezes tem coisas que estão muito assim, em princípios e precisam ser melhor esclarecidas. Às vezes por uma lei que defina claramente claro, essas questões. Essa é uma maquiagem que, sem dúvida alguma, é ilegal. O consumidor que... se deparar com uma situação dessa, deve denunciar isso ao Procon, ao Ministério Público, porque nós vamos, cada um dentro da sua esfera de atribuição, adotar as medidas necessárias. Então é ilegal esse tipo de cobrança, né? É ilegal esse tipo de desconto que maquia uma multa. Exato. Né? Se quiser pagar até aquele dia... Tem um desconto. Né? Porque aí, qual que é a coisa? Aí quando vai reajustar a mensalidade escolar, não faz sobre o valor com desconto, faz sobre o valor cheio. Exatamente. Doutor Paulo Góes, eu tenho aqui na tela a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, a Fundação Procon. Eu queria que o senhor falasse um pouco da atividade do Procon com relação às grandes empresas. Chama muita atenção, por exemplo, empresas de bebidas, empresas montadoras de veículos. É o poderoso capital desse país. Como é que o Procon consegue defender, colocar um imenso guarda-chuva para defender o consumidor dessas grandes empresas que são globais, elas não estão só no Brasil? Como é essa discussão, o nível de diálogo, ou é só notificação e multa? Que muitas vezes como é que é o nível de diálogo? Exatamente, a gente vai mostrar que é atualizado Procon, diariamente, né? A gente vai mostrar, infelizmente, a gente percebe grandes empresas aí liderando o ranking. Liderando, né? As grandes empresas lideram sim o ranking. E aí, Jorge, você colocou uma questão fundamental, né? O trabalho do Procon, dos Procons, dos órgãos de defesa do consumidor, é muitas vezes equivocadamente visto como aquela coisa se me permitem usar a palavra, não é minha essa expressão, do porrete. Mas não é,
tem a cenoura também, tem um incentivo, né? Para parafrasear Roosevelt, aí, mas o PROCON é um órgão, não é um órgão multador, arrecadador. Quem pensa isso está redondamente enganado. O principal trabalho dos órgãos de defesa do consumidor é o de educação para o consumo, para promover o que? Equilíbrio e harmonia nas relações de consumo. Sim. E essa educação não se limita ao consumidor, aos fornecedores também. E eu dou um dado aqui. No ano passado, o PROCON levou aí, em termos de autuações, nós chegamos a 5 mil empresas autuadas. Nós orientamos quase 180 mil empresas, porque nós temos um canal no nosso site também, que não é só para mostrar o ranking das empresas mais reclamadas, mas é também para orientar o fornecedor. Lá existe um rol de perguntas mais frequentes. Para que eles não façam parte do ranking das empresas mais reclamadas. E se as perguntas, e se a sua dúvida, empresário, não estiver ali contemplada, você pode encaminhar um e-mail, o PROCON vai responder. Isso é fundamental. Doutor Paulo, a deputada Vanessa Adamo falou do ranking, nós temos em tela o ranking de atendimentos do PROCON, que mostra 320.975 atendimentos quando da gravação deste programa. Mas ele também mostra o índice de solução dos problemas. Está aqui, lado a lado, e ele é atualizado diariamente, é isso? Diariamente. O que entra hoje, amanhã já está no ranking. Paulo, quem nos assiste agora talvez tenha uma dúvida. Nós estamos falando de fiscalização e de multas. Claro, antes tem o trabalho de orientação, que vocês fazem muito bem, eu acompanho o trabalho do PROCON. E eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo o nosso programa, o Arena Livre, que essa multa, esse valor, esse montante, esse valor é revertido para equipamento do próprio PROCON, quer dizer, ele retorna para o consumidor do Estado de São Paulo. É importante dizer onde é investido esse recurso, para que as pessoas entendam para onde vai o recurso que é. É uma oportunidade ímpar de esclarecer a sociedade. Exato. Aproveite. As multas aplicadas pelo PROCON São Paulo e arrecadadas, ou seja, recebidas por força de lei, da lei que cria a própria fundação, revertem a política estadual de proteção e política pública de proteção e defesa do consumidor. Revertem sim a fundação. Hoje a Fundação PROCON está contratando agora, concurso realizado no ano passado, nós estamos contratando mais 310 servidores, concurso para dar a estrutura para o órgão que ele precisa para fazer frente a essa nova demanda de consumidores. Então, em toda a estrutura da fundação, em todas as ações da política, as ações de educação para o consumo, as ações de fiscalização, as ações de conciliação, porque o PROCON, a grande vitrine dos órgãos de defesa do consumidor é o quê? É justamente o trabalho do atendimento ao consumidor, a mediação de conflitos. Nós temos um índice de solução de demandas de quase 89%. Ou seja, de cada 10 consumidores que vêm ao PROCON, praticamente 9 têm a sua demanda atendida, resolvida. São pessoas que estão deixando de ir aonde? Ao Poder Judiciário. Exatamente, estariam então, entulhando a justiça. É uma função social muito importante. Daí a importância de dar valor ao trabalho do PROCON. E a fiscalização é um desses eixos. O Jorge dizia, eu complemento, assim como a educação para o consumo, que eu reputo o eixo mais importante de todos, porque a nossa utopia é de que em algum momento o consumidor não precise mais do PROCON. Ele seja o PROCON. Ele saiba se defender, ele tem os mecanismos. O PROCON, um grande monitor desse processo todo. Mas enquanto isso não acontece, nós somos sim educação para o consumo, fiscalização, solução de conflitos e descentralização, e municipalização das nossas Sobre tudo atividades. isso vamos falar mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes.
Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Paulo Góes, que é diretor executivo da Fundação Procon São Paulo. E no intervalo falávamos aqui, deputada Vanessa Damos, sobre palestras. O consumidor ainda parece que tem muitas dúvidas. Eu queria que a senhora falasse e dialogasse com o Paulo Góes, do Procon, sobre essas palestras e basicamente as maiores dúvidas do consumidor de hoje. Os consumidores ainda têm muitas dúvidas e muitas vezes não sabem seus direitos. Então eu percorro o estado dando palestras sobre a lei da entrega, né? E nós estávamos comentando aqui que ela foi copiada, nasceu em São Paulo, foi copiada em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, agora o último estado que aderiu, tramita um projeto de lei em âmbito federal para se tornar uma lei que possa servir a todos os consumidores do Brasil. E é um pouco o nosso papel aqui de legislar e fazer alguma diferença. Mas há muitas dúvidas. Uma delas que eu perguntei no bloco anterior era de onde era revertida essa taxa. Taxa não, essa fiscalização reverte multa. E para onde é essa multa? E ficou claro, o Paulo nos explicou, que é para a própria estrutura do Procon, para poder atender bem os consumidores. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Paulo, quando qualquer problema que tem, a pessoa comprou um produto com defeito ou foi desrespeitada em relação à lei da entrega, se não obedecendo à lei do Couver, também uma outra lei que nós temos no estado de São Paulo. E que está funcionando, hein? Está funcionando. Está funcionando. Temos a As lei pessoas também, oferecem o Couver. Sim, está funcionando, e eu diz fiscalizo. quanto é. Tem uma outra lei também importante que é do telemarketing, né? Para você não receber mais aquelas milhares de ligações por telemarketing, você pode se cadastrar no site do Procon. Então eu queria que você falasse um pouquinho para o consumidor que nos assiste, porque todos nós somos consumidores em algum momento, né? Quando se sentir desrespeitado, como é que você faz para encontrar o auxílio do Procon? Como é que você faz essa interligação, né, para que a pessoa chegue mais próxima de vocês? Bem, deputada, isso é muito importante. O consumidor, não basta nós termos boas leis, né? As pessoas, o cidadão, ele precisa delas se apropriar, conhecer os seus direitos. Eu acho que esse hoje no Brasil é um dos grandes desafios nossos, que é conscientizar a população, as pessoas dos seus direitos, dos seus deveres também, claro. E esse é um trabalho de todos os dias, é um trabalho de formiguinha mesmo, que todo mundo ali, cada um... E não é só um trabalho do Estado, isso tem que ficar claro. Não é só o Procon que tem que fazer isso, não é só a escola. Os empresários também têm essa missão. As empresas têm sim que orientar, informar adequadamente, esclarecer as dúvidas dos seus clientes, dos seus consumidores. Por isso que eu digo sempre para o consumidor, se tiver uma dúvida, uma reclamação, um questionamento a fazer, procure primeiro a empresa. Ela é obrigada a lhe dar uma satisfação. Não conseguiu resolver? Aí venha com todos os seus direitos ao órgão de defesa do consumidor, ao Ministério Público, ao Judiciário, enfim. E o Procon São Paulo e os Procons de São Paulo e do país vão acolher esse consumidor. Os Procons são um bastião, eu diria assim, da cidadania, porque nós atendemos todo tipo de demanda. Lógico que nós vamos trabalhar e cuidar daquelas que estão dentro da nossa competência. Mas olha, a briga do vizinho, a briga do marido da mulher, enfim, tudo. As pessoas recorrem aos Procon, porque o Procon acaba sendo uma referência em termos de cidadania. E uma coisa eu posso lhes dizer, não sai de lá sem uma orientação, de ao menos a quem procurar, ainda que o Procon não possa resolver. E como que isso pode ser feito, né? Aqui no caso de São Paulo, no seu município, procurar o Procon municipal, que vai estar lá disposto, pronto a te atender. No seu município não havendo Procon, pode entrar em contato com a Fundação Procon São Paulo. Entra pelo site ou pelo telefone? Entra pelo site. O telefone é 151. O telefone é 151, mas o telefone só atende a capital. É isso que eu queria perguntar. O 151 atende só a capital do estado. Nós temos orientação pela internet, Ok. E esse consumidor vai ser orientado. Se quiser fazer reclamação aqui na capital, nós temos as unidades, os postos de atendimento que ficam nas unidades do Poupa Tempo, Sé, Santo Amaro e Itaquera. E também temos o atendimento pelo site, como eu disse, é www.procon, com N de navio ao final, .sp.gov.br, também pelo correio, né, e por fax. Nós temos esses canais de atendimento. O consumidor vai poder ali tirar sua dúvida, fazer sua reclamação. Se for uma demanda, uma reclamação contra uma empresa e uma reclamação de consumo, o que o Procon vai fazer? Vai
registrar aquela reclamação, isso não só o PROCON São Paulo, digo os PROCONs de modo Todos. geral, e vai notificar a empresa, para que num prazo, algo em torno de 10 a 11 dias úteis, dê uma solução para aquele caso. E trabalham em sistema. Quem fizer uma reclamação no PROCON de Jacareí, lá na Alfredo Schuri, vai chegar no sistema PROCON, é isso? Esse ranking que está aí, hoje, integra já vários PROCONs. Então, as reclamações que estão ali não são só as da Fundação PROCON São Paulo. Ali, Jacareí é um dos PROCONs que está... Né? Isso. E já está... Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, trazendo os PROCONs para dentro dessa base de dados para formar um cadastro estadual, um sonho de longa data nosso. Sim. E que está sendo realizado, graças Deputado Marco Aurélio. Só aproveitando, Jorge, porque às vezes o pessoal tem uma certa confusão, né, de PROCON. Então, o PROCON, ele, em cada município, vai depender da municipalidade, Sim, do prefeito, né? Ele que monta ou não monta, ele que dá um aparato, não dá. E a Fundação PROCON tem essa função de dar, acaba sendo a grande fortaleza de todos os PROCONs, porque quando se convenia, então o que acontece? Uma coisa é você ter o ranking só de Jacareí, outra coisa é você ter o ranking de todo o estado de São Paulo. Então, se você é de um município que o PROCON não está funcionando bem, você tem que cobrar da prefeitura. E se tiver PROCON na sua cidade, pergunte se é conveniado, porque é importante estar conveniado para que a gente faça uma grande rede, porque daí é a nossa defesa, como disse a Vanessa Dama, nós somos consumidores, é a nossa defesa. Quanto mais fortalecido tivermos, melhor é. Mas eu quero pegar um caso específico da saúde, plano de saúde, né? Nós estamos tendo muitas reclamações de plano de saúde, inclusive demora para marcar consultas e retorno de especialistas, às vezes demora mais de 100 dias, né? Que orientação que você dá para as pessoas, porque as pessoas às vezes entram no plano de saúde com a ilusão de que, agora tem meu plano, agora estou garantido. Na hora que vai usar, meu amigo, ali tem essa questão do retorno e tem a questão também do que cobre e o que não cobre, né? Exatamente. Queria que você falasse, aproveitar o nosso programa. Esse é um assunto delicadíssimo para o consumidor, então nem se fala, né? Saúde. Mas me permita, deputado, só fazendo coro com o que o senhor falou da importância da municipalidade, do PROCON, é fundamental, porque é no município que as coisas acontecem, é lá que precisa da porta para atender o cidadão. E nesse aspecto, o programa de municipalização do Estado de São Paulo, ele foi reformulado, foi assinado um decreto pelo governador Geraldo Alckmin no ano passado, que reformulou esse programa e hoje, esse convênio, deputado, ele permite que o PROCON, além do suporte técnico que nós damos para o município, fazemos os cursos, os treinamentos, hoje nós temos o que nós chamamos de kit PROCON. Então o PROCON que quer começar suas atividades ali no município vai receber uma estrutura inicial da Fundação PROCON. São os recursos daquelas multas, deputada, que vão para o cidadão, né? Então, computador, mesa, cadeira, arquivo, telefone, fax, para ajudar o município a instalar o PROCON. E uma novidade que é muito importante é que, com esse decreto, agora é possível fazer convênios não só com municípios, deputado, mas com consórcio de municípios. Ai, que maravilhoso. E aqui esse é o nosso desafio, conseguir convencer os consórcios de municípios a aderirem ao programa de municipalização. Porque às vezes o município sozinho, ali pequenininho, não tem, nem faria muito sentido uma estrutura dela. Mas em consórcio, para a região ali... E região metropolitana? A região metropolitana está muito bem servida de Não, PROCON. mas dá para fazer convênio com região metropolitana? Eu acho que dá. No caso, assim, aglomeração urbana, isso que você quer dizer, região metropolitana. Por exemplo, a primeira aglomeração urbana de Jundiaí foi um projeto de lei meu e faz com que os prefeitos atuem conjuntamente. Então, consórcio de municípios. O convênio ser possível, né? Eu acredito que sim, porque é pessoa jurídica com a pessoa jurídica, né? Tendo a personalidade jurídica. É perfeitamente possível. Você falou, municípios pequenos tem muita dificuldade. Né? Você pega o Vale Histórico lá no Vale Paraíba, para o prefeito gastar dinheiro para um PROCON e fazer um posto médico, ter um médico, ele vai... Mas aí dividindo tudo, cotizando isso num consórcio... Exatamente,
E, deputado, vale a pena lembrar que o senhor falou muito bem, que se de repente não estiver funcionando bem o PROCON, para reclamar para a prefeitura, né, que essa relação é muito próxima, né, é muito dependente. Mas vale a pena dizer para procurar o prefeito também, se não tiver o PROCON, né, Claro. quer dizer, tem que instalar, né, solicitar, tem que fazer um encaminhamento através da Câmara, dos vereadores ou diretamente ao prefeito, mas é importante solicitar isso ao município, né? Mas os Vamos planos de saúde, de saúde. É, Aliás, os é planos um de desafio saúde. até explicar para o consumidor. Quando o senhor falou do iogurte, fica fácil. Ele está diante da gôndola e ele faz a escolha ali. Ele vai procurar a marca, a conveniência, se é com açúcar ou não. Embora tenha muitas apresentações. Esse que é o grande problema, o dilema. Ele não sabe o que levar, inclusive marcas novas. Mas no caso do plano de saúde, como se mede? Qual é o parâmetro para dizer vale o quanto pesa? A pessoa pode procurar o PROCON, enfim, deve? Deve procurar. E aí um dado interessante, me permitam. Nós precisamos entender que nós temos um novo consumidor aqui no nosso país. Um grupo de cidadãos que passou a ter acesso a serviços e a bens de consumo, dentre eles o plano de saúde. E hoje, tem pesquisas já que apontam isso, o plano de saúde é o segundo item mais importante, mais desejado pelas famílias da classe C, classe D. Perde só para casa própria. Que é o plano de saúde, que é ter a segurança do plano de saúde. Contrata com essa expectativa. E aí depois, quando paga religiosamente a sua mensalidade, mas quando precisa usar, é uma burocracia, é uma sequência de nãos para esse consumidor. E aí nós vamos estar diante de um problema que precisa ser trabalhado no nosso país. Nós pegamos o ranking do PROCON, nós vemos lá o quê? Os 10 primeiros reclamados, o que nós temos lá? Companhias telefônicas e bancos. Setores da economia regulados pelo poder estatal. Plano de saúde é um setor regulado também. Isso demonstra o quê? Ora, se você paga caro por um serviço, como por exemplo telecomunicação, e tem um serviço de baixa qualidade num setor regulado, está faltando o quê? Regular melhor. A regulação precisa acontecer também levando em consideração os interesses do usuário, do consumidor. Nós vemos no mercado de saúde suplementar, que são os planos de saúde, o que acontece hoje? 70% desse mercado está fora do guarda-chuva da regulação. 70%, 80% está fora do guarda-chuva da regulação. Por quê? Os planos individuais, que assim, são esses 20%, o órgão regulador controla mais de perto, controla reajuste, Aí o que acontece? Você tem os planos coletivos, Sim. que pode ser empresarial ou por adesão de uma associação, alguma coisa assim. Tem até igreja, né? Isso. Já vi igreja que faz. Não, o que acontece? Tem empresa hoje que não vende mais plano individual, gente. Por quê? Porque não quer ficar sob o controle da agência para os reajustes. Mas o consumidor sabe o que é um plano de saúde, o que é um seguro saúde que ele contrata, como é a forma de reembolso, o pagamento pelo serviço. Ele não sabe. Ele quer o serviço funcionando. Mas o que acontece? Você tem hoje empresas, microempresas, que têm planos coletivos com 5 vidas. E aí o que acontece? Uma dessas vidas, um desses consumidores tem um problema mais sério, uma doença grave, um câncer, um tratamento. Isso desequilibra toda a carteira daquele plano. E aí as outras pessoas... Aí vem aí a empresa está liberada para cobrar no mês seguinte o reajuste que ela quiser. Não é como no plano individual, que ela tem que seguir o reajuste que é determinado pela ANS. E isso gera o quê? Um mercado onde os idosos estão ficando excluídos, as pessoas não estão mais conseguindo... elas entram no plano de saúde coletivo, elas não sabem muito bem essa diferença do coletivo para o individual, não sabem que no coletivo a qualquer momento ela pode sofrer um reajuste assim, que ela não vai conseguir arcar financeiramente e vai crescendo e está faltando o quê? Está faltando regular, tem que controlar também o reajuste do plano coletivo. Então qual que é a melhor dica que você dá para a pessoa que vou contratar um plano de saúde para mim? Né? Qual é a dica que você dá para a pessoa? A primeira dica, consulte a ANS, o ranking, a ANS tem o ranking lá, as reclamações, consulte o PROCON, entre em contato com o PROCON, verifique se aquela empresa com a qual
você, consumidor, está negociando, se ela tem ali algum problema do PROCON, que tipo de problemas, leia o contrato. Antes de contratar o serviço. Antes de contratar o serviço. Antes Isso é importante. Você não leva o contrato para o PROCON, né? Porque também é Tem difícil umas você imaginar que a pegadinhas, pessoa Pode leia levar aquilo o lá contrato para o PROCON, né? que o PROCON vai ajudar, vai esclarecer. Esses contratos são tudo que a gente chama de contrato de adesão, né? Então você não pode negociar nada, é o que está escrito ali. Mas se tiver alguma cláusula abusiva, o PROCON vai questionar a empresa. Leve o contrato, procure uma orientação, verifique, também é importante, verifique, conversar com outras pessoas. Né? Hoje, as redes sociais são uma ferramenta excelente para o consumidor, porque ele consegue identificar ter acesso a essas informações. Agora, saiba que tem muita coisa. O PROCON tem um guia sobre plano de saúde, existem vários guias, porque você tem plano de saúde hoje, que é uma nova modalidade que eles chamam de coparticipação. Então você tem um preço mais em conta para o consumidor desse plano. Mas o serviço você também vai usar, você vai pagar uma parte. Exatamente. Então aí o consumidor não é informado contrapartida. Claramente quando vai usar, fala, mas tem que pagar uma parte aqui da consulta. Ele fica doido da vida com razão. Já está pagando uma Tudo isso tem que ser verificado. E se demorar para marcar a consulta, se a cirurgia não sair, é o PROCON que o consumidor deve procurar nessa relação deve procurar de desrespeitosa. a ANS, né? Tá. e o PROCON também, Ok, sem dúvida ok. alguma. Tem que procurar Hoje a ANS, existem é mais prazos difícil, para né? essa marcação de consulta, realização Sim, de exames, cirurgias. Né? As empresas têm que cumprir esses prazos. E a ANS, inclusive, nesse aspecto, diga-se a verdade, regulou e está... aí suspendeu vários planos de várias operadoras que não cumpriram com esse. E quando as empresas não marcam essas consultas, se recusam a marcar ou criam dificuldades e empecilhos? Eu digo isso também porque a própria lei e a Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. As empresas estão aí atrás dessa janela, desse biombo, dizendo, olha, o cidadão tem direito a comprar um carro, ele compra, paga em 60 meses, o carro capota na marginal, pega fogo e ele vai procurar um hospital de queimados. Não tem, o plano de saúde não paga. É SUS. Como fica essa dualidade? A mão do Estado e a mão da iniciativa privada? Se o cidadão tem um plano de saúde, ele é obrigado a arcar com todas as despesas. Agora, se por incompetência do plano de saúde o cidadão não consegue o atendimento, não consegue o tratamento e tem que recorrer ao serviço público, primeiro ele pode questionar em juízo, inclusive, esse plano de saúde. Né? Uma reparação de danos, um ressarcimento de despesas. Agora, a grande briga hoje o plano de saúde tem que indenizar o Estado. Tem que devolver o que está recebendo. Tem que devolver porque assim, ora, assim é fácil trabalhar, né? Eu fico só com os bônus e passo os ônus para o consumidor e para o Estado. Essa é uma das maiores brigas com as operadoras Mas de plano de saúde. acho que já tem algum cruzamento lá em cima, né? Acho que já tem uma compensação de que um paciente de convênio atendido no SUS, a fatura SUS pode ser cobrada do convênio. Pode ser. E eles continuam brigando na justiça Briga com na isso. justiça, né? Briga na justiça. Mas eles têm Mas que pagar direito. sim. Tem que pagar, lógico. Paulo, posso Uma agora... breve pergunta, porque a gente já está caminhando para as considerações finais e até a sua sim. saudação ao nosso convidado. Estamos nos instantes finais, deputada. Paulo, o que eu queria perguntar? Na verdade, rapidamente, há pessoas que compram os apartamentos na planta e é prometida uma data de entrega que às vezes demora 2 anos a mais para ser efetivado esse sonho da casa própria. Essa pessoa que chega o dia do casamento e não tem onde morar, né? Não está o apartamento pronto, não está a casa pronta, e começa esse embate com as construtoras, é também o PROCON que esse consumidor deve consultar, deve procurar ou não? Como é que funciona nesses casos? Porque tem sido assim muito constante a reclamação dos consumidores nesse sentido. Muitas promessas, apartamentos não entregues, pessoas com o sonho desmoronando sem saber a quem recorrer. Deputada, esse é um dos índices que mais se elevou no PROCON São Paulo de reclamações. Reclamações contra construtoras e incorporadoras por conta do quê? Da não entrega do imóvel no prazo. Isso gera um desgaste, um trauma na vida das pessoas. Né? E aí, assim, o PROCON acolhe essas reclamações, procura realizar um acordo com a empresa. Por quê? Fato, não foi entregue. Então, o consumidor ele pode desistir do negócio, ser ressarcido com correção de tudo que pagou e ainda pode procurar o PROCON vai trabalhar nisso e ainda, se quiser mais, reparação de danos materiais, danos morais, a Justiça tem
reconhecido esse direito dos consumidores, né? Porque é lógico que não é só de devolver o que ele pagou e o prejuízo todo que ele vai ter dali para frente. E ainda tem que custear o aluguel do consumidor enquanto ele não conseguir entrar no imóvel e todos os prejuízos que ele sofreu. Ele é consumidor e o nosso código lhe garante isso. Sua saudação ao nosso convidado agora. Paulo, agradeço de coração aí pelo seu trabalho em prol de todos os consumidores do estado de São Paulo. Dizer a você que brevemente, se o governador sancionar, nós teremos mais uma lei de direito do consumidor de minha autoria, que é a lei das comandas eletrônicas, para que não seja o consumidor obrigado a pagar os itens acrescentados ou por má fé ou por engano naquelas comandas, que a gente possa disciplinar a utilização delas e fazer com que o consumidor seja protegido nesse sentido. Agradecer a parceria com que vocês têm trabalhado com o meu mandato e parabenizá-lo mais uma vez, me colocando à disposição também. Deputado Marco Aurélio, sua saudação ou a última pergunta para que ele responda nas considerações finais? As duas coisas ao mesmo tempo. Eu também quero agradecer, parabenizar e reforçar a nossa parceria, né? Eu sou do município de Jacareí, o prefeito lá atual continua com essa parceria e reforçar essa parceria com a Fundação Procon e desejar que os outros municípios que por acaso não tenham feito ainda o convênio, que façam, porque quem tem a ganhar são todos. A Fundação ganha, o Procon ganha, a população ganha. Então, para terminar, nas suas colocações finais, nós estamos vivendo um mundo hoje da internet, né? Tudo é internet, muita coisa é internet. Queria que você desse, o que está aparecendo mais de golpe? Porque eu recebo aqui, cada oferta, isso aqui não é possível. Verdade. Um negócio que custa R$800, aproveita, 250, que não. Quer dizer, dê um conselho nas suas considerações finais para as pessoas que estão usando a internet, qual é a maior enganação que tem? Ou qual é o maior cuidado que você tem que ter? Porque tudo bem que o Procon resolve, mas é melhor não entrar na fria primeiro, né? Um minuto de considerações finais. Lembrando, o senhor falou em fax. Aí o pessoal que está assistindo fala, mas fax? O Procon dialoga com as redes sociais. Eu tenho aqui na tela o Facebook, o Twitter, Flickr, blog, podcasts, né? Estamos lá. Como é que está o Procon e as redes sociais conectados às redes sociais, né? Muito importante, bem lembrado, Jorge. Nós temos um blog de educação para o consumo. Atingimos, semana passada, 50 mil seguidores no Facebook e queremos aumentar esse número muito mais. Esse é o caminho, né? Chegar à informação e à educação ao consumo, chegar por essas ferramentas. Sim. E como não ser enganado pela internet? Sim, é esse tipo de serviço que nós prestamos pelas redes sociais. O Procon tem um guia de comércio eletrônico para orientar o consumidor os cuidados que ele deve ter, né? Eu quero, antes de responder aqui, antes respondendo aqui a indagação que foi colocada pelo deputado, e que é muito importante, se eu pudesse dizer isso numa frase, que cuidado que o consumidor tem que tomar na internet, eu diria não acredite em milagres. Não há milagre. Não há como comprar um aparelho celular que custa R$ 2.500 por R$ 800. Alguma coisa está errada. E esse é o maior desafio nosso, conscientizar as pessoas disso, de que ninguém faz milagres, nem mesmo na internet, onde tudo é virtual e tudo é possível, né? Procure sempre referências. A esse propósito, me permitam rapidamente dizer que o Procon tem um selo na internet, se chama Evite Esses Sites. Então, antes de fazer uma compra pela internet, acesse o site do Procon e consulte para ver se aquele site que você está querendo comprar o celular de 800, que custa R$ 2.500 na loja, não está na relação daquele site. O Procon desaconselha aquelas empresas, aqueles fornecedores. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer. Deputado, deputada, Jorge, olha, eu acho que sempre que puder, me sentirei honrado em fazer parte dessa arena. O tempo foi pouco, né, Jorge? Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Paulo Góes, muito grato por sua entrevista. Volte mais vezes, o convite já está feito. Muito obrigado pela presença, deputado Marco Aurélio, deputada Vanessa Damo. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.